Estamos na segunda parte da nossa Semana Internacional da Dislexia, Criando Laços. E hoje nós vamos ter convidadas especiais, que é a Vanessa, a doutora Vanessa, pediatra, a neuropsicopedagoga Andréa, que daqui a pouco vão entrar. Sejam bem-vindos a mais uma parte dessa live do dia de hoje, o dia está completo, cheio de lives. Fique à vontade, a sala é tua. Eu vou chamar a Mônica, que está fazendo parte aqui dessas lives, e vocês vão poder compartilhar e também, por favor, façam perguntas, tá bom? Vamos lá? Eu vou chamar a Mônica agora. Você me manda o convite, Mônica? Ok. Olá! Olá! Tô vendo Perfeito. Nós de novo aqui, outra vez. outra vez. Uhul. Lembrando, pessoal, que nós teremos a live agora com a doutora Vanessa, depois, mais tarde, com a neuropsicóloga, e lá para o final da tarde nós também teremos uma live com a professora, uma professora que trabalha com inclusão, e ela tem um perfil no Instagram, o Papo, né? Se chama assim? Neurodivergência é o papo. É Neurodivergência maravilhoso. é muito interessante. Muito. E com a doutora Marisa Ribeiro E com a doutora Marisa, também. advogada, com certeza. Ainda tem muita coisa boa hoje. Tem. Vamos lá, que eu vou chamar agora a doutora Vanessa. Deixa eu só colocar aqui. Ok. Vou chamá-la. Enquanto a doutora Vanessa entra, vou só lembrar rapidinho aqui para vocês que... você está com chazinho também. Chazinho. Vou lembrar... que caneca linda! A minha quebradinha, mas eu amo ela. Que linda essa caneca meio. Doutora Vanessa. Olá. Oi, Olá. Vanessa. Oi. Olá. Que prazer ter você aqui com a gente, doutora. Prazer meu. Eu tô assim, empolgada, né, com a Semana da Dislexia. Toda hora eu entro um pouquinho, saio um pouquinho, não consigo ver um pouquinho, depois falei, vou lá ver de novo. E a gente vai ficando contagiada, né? Sim, É verdade. Tantos depoimentos, né? Tantas informações. É uma delícia poder compartilhar e poder espalhar essas informações, essa consciência, né, tão importante que a gente precisa ter na família, em casa, na escola, em qualquer lugar. Muito bom mesmo. Sim, agradeço pelo convite, fiquei muito honrada com o convite de vocês para poder falar um pouquinho. Que a gente, na verdade, sofre muito, né, com a dislexia, né? Eu sou mãe e sou pediatra, né? Desde pequena eu falava que ia ser pediatra, e sempre amei crianças, eu sou apaixonada por criança, pela infância. Então, quando a gente, assim, tem em casa uma dificuldade que igual a dislexia traz para a vida da gente, a gente fica um pouquinho até profissionalmente melhor, né? Sim, com Sim, é certeza. verdade. Com certeza. A gente E tenta você quer... melhorar, tenta entender, né? Com certeza. Vanessa, doutora Vanessa, e você quer começar já se apresentando? Você já começou a falar um pouquinho aí, contando um pouquinho da sua experiência, e a gente começa com as perguntas? Pode ser, vamos lá. Eu sou pediatra, né? Eu sou formada desde 2007, né? Tenho 17 anos aí de experiência atendendo crianças e adolescentes, né? Tenho 3 filhos. Tenho a Maria, que tem 15, o João, que tem 9, e a Manu, que tem 11. E a minha filha mais velha tem dislexia, né?
Apesar de eu sempre na minha área, no meu cotidiano, na minha vida, eu atender crianças com dificuldade de aprendizagem, tudo assim mudou muito quando a Maria, quando eu recebi o diagnóstico da Maria, quando a gente, na verdade, começou a observar que alguma coisa estava diferente, né? Então, eu fico muito profundamente tocada quando eu falo sobre dislexia, me emociono sempre. E, e depois do diagnóstico da Maria, eu comecei a estudar muito sobre isso, para tentar ajudá-la, já que a gente encontra muitos desafios, né? Então, depois que eu fiz pediatria e comecei a ter essas questões com a Maria, eu me especializei também, fiz uma pós-graduação em psiquiatria infantil. Hoje eu atendo minha vida praticamente atendendo saúde mental, né? E fiz também uma pós-graduação em neurociência, desenvolvimento e educação, desenvolvimento infantil, né? E educação, para também entender melhor como que funciona o cérebro, né? Porque na verdade, o que acontece é que é uma forma de processar a informação que é diferente, né? Não é uma doença. Então, a partir dessa preparação toda, eu comecei a ver que a gente pode ajudar, né? As pessoas, a gente pode ajudar tanto os pacientes, as famílias, porque as famílias sofrem bastante, né? Sim, com certeza. E me fala um pouquinho, doutora, essa experiência pessoal e profissional, né? Como essa experiência como pediatra e também como mãe de filha disléxica influencia no seu olhar sobre a dislexia no Brasil? A gente vê que no Brasil ainda se fala muito pouco sobre dislexia, né? Dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, a gente fala muito mais de autismo, fala muito mais de TDAH, né? E a gente fala muito pouco sobre dislexia. Embora a prevalência da dislexia seja, às vezes, até maior, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que falar sobre dislexia. E quem vive, assim, diariamente com as pessoas que funcionam, tem um processamento da informação diferente, porque afeta não só as questões escolares, afeta o comportamento da pessoa, afeta a forma com que a família lida, né, com a criança. Então, eu acho que a gente precisa falar no Brasil, porque as pessoas não sabem. E por exemplo, na área da educação, que as pessoas falam, quando você pergunta, você sabe o que é dislexia? Sabe, mas na hora que você precisa de uma intervenção, uma identificação, você vê que falha muito, né? Na verdade, as pessoas não sabem como que é, o que é dislexia realmente. E para a gente ter mudanças e para a gente ter conhecimento, e a gente precisa falar sobre isso, né? Falar primeiro que a gente precisa identificar os sinais precocemente, que isso faz uma diferença muito grande. Assim, na minha região, assim, onde eu moro, os pais chegam muito ansiosos com questões escolares, mas ninguém nem tem ideia, às vezes nem ouviu falar, né, dos transtornos de aprendizagem. Então, acho que a gente precisa falar, e não, até para a gente poder intervir, porque sabendo o que a gente consegue intervir. Se a gente não sabe nem o que é, como é que nós vamos intervir, né? Sim. Exatamente. E até na formação doutora... dos profissionais, né? Assim, na minha graduação, a gente não falou sobre dislexia, né? Transtorno de aprendizagem. Na graduação, você estuda pouco, fala pouco sobre dislexia. Eu acredito que nas outras áreas também da educação, você ouve falar, mas você não sabe o que significa, o que acontece, como que você ajuda a criança. Então, a gente precisa falar no Brasil até para poder também mudar a formação do profissional, né? E para poder, pelo menos, identificar que tem uma coisa diferente. Porque se identifica que tem algo diferente, mas não sabe nem de onde que é, né? De onde está vindo. Sim, absolutamente. É verdade. Não, concordo plenamente. Fala, Mônica, vai. Eu estou fazendo psicopedagogia e realmente eles, assim, é um en passant, sabe? Existe aqui, ó, dislexia, tá, gente? É um transtorno aqui de aprendizagem, uma dificuldade de ler e escrever, pronto. É um negocinho desse tamanho assim, ó, meia página de A4. Muito bem superficial. Sim. Muito superficial, muito superficial. Vem do congresso, né, da ABD que teve agora, você viu quantas horas de aula, né? Quanto material, quanto profissional. Então, só imagina uma aula dessa eu não lembro quantas horas eram, se eram 30 horas, não lembro agora.
Mas imagina isso dentro de uma escola, de uma pedagogia, de um curso, né, de pedagogia, ou até mesmo de um curso de medicina, de pediatria, para que o profissional entenda melhor essa situação, né, e consiga não só entender o cérebro, mas aplicar, né, aplicar no dia a dia, na família, poder explicar. Muitas mães vêm para mim falando assim, olha, eu até estava com medo da neuropediatra, porque eu não perguntei o que significava o laudo, nem pedi explicação, só peguei o laudo e fui embora. Eu fiz um print, preciso até mostrar, eu fiz um print da mãezinha, eu expliquei para ela, falei, não, você tem o direito de perguntar, você precisa perguntar, porque às vezes até o próprio profissional não sabe nem explicar direito, né? Ah, ok, laudo, não tem adaptação junto? Não, eu não sou da área de educação, não vou colocar adaptação. Você que se vire lá com outro profissional. Então é tudo muito, né? Ninguém conversa com ninguém, essa equipe multidisciplinar dos sonhos que na verdade não existe. Então, assim, né, para quem tem uma renda baixa, pior ainda. A gente sabe que a situação no Brasil é complicada. Claro que o ideal, e que existem clínicas particulares que funcionam, sim, né, que você vai ali, passa com psicopedagogo, fono, pediatra, esse seria o ideal, né, para o Brasil, mas nem todo brasileiro pode passar por isso. Mas, mãe, não tenha medo, fale, conversa, aproveita hoje que tem a doutora aqui, escreva a sua mensagem, né, tire a sua dúvida, aproveite, a doutora Vanessa tem a filha também disléxica, é esperta na área, e ela vai poder aqui tirar um pouquinho né, daquele seu peso do coração de medo, porque a doutora é muito empática, então pode ir tranquilo. Eu acredito que o pediatra, ele tem um papel fundamental, central, no sentido assim, ele acompanha a criança desde que nascimento, né? Então, a infância vai até 9 anos, depois a adolescência vai até 19. Então, eu acho que precisa de um pediatra pegar ter esse olhar diferenciado, porque tem alguns sinais que já acontecem antes que já acontecem na pré-escola, né? Então, eu acho que a gente precisa juntar os pediatras, porque o pediatra ele vai identificar algum sinal que esteja atrasado, ele vai fazer uma avaliação global da saúde da criança, né? Porque nem sempre quando você tem dificuldade de aprendizagem, você tem dislexia, existem outras questões que precisam ser investigadas, e o pediatra que é aquele que encaminha, né? Então, ele precisa saber o que é dislexia, ele precisa saber avaliar os sinais precoces, porque eu acho que ele é fundamental, e a gente tem um pouco esse olhar, né? Quando é ele que vai encaminhar, e ele também vai monitorar o desenvolvimento da criança a partir do momento que tem as intervenções, até o diagnóstico, né? Então, eu torço, assim, eu tenho muita expectativa de que se fale mais sobre dislexia no Brasil, no mundo, e principalmente na área da saúde, e que exista mais integração entre os profissionais, né? Eu vejo poucos médicos, eu vejo muito, assim, muitos psicopedagogos falando, psicólogos, fonoaudiólogos são essenciais, mas eu vejo poucos médicos envolvidos nessa questão da dislexia, né? Então, essa é a minha expectativa maior. O pediatra é fundamental, ele precisa ser capacitado para isso, né? E o pediatra é o nosso apoio, né? É a nossa segurança com a criança, né? Tudo a gente recorre ao pediatra, né? A nossa primeira consulta, é sempre com o pediatra, né? Então, ele é a nossa segurança. Se ele passa a informação, encaminha, né? Ficaria muito mais tranquilo para a mãe também, né? Porque o que acontece é que as mães chegam muito perdidas. Elas chegam muito perdidas. Já passou por diversos profissionais, de várias áreas, e elas chegam perdidas, né? Sem saber o que o filho tem. E é libertador quando você sabe o que acontece, para você saber como que você vai ajudar, né? Então, as mães chegam perdidas, as mães chegam assim, cansadas, né? Se sentem culpadas porque a criança não está aprendendo, acha que é um problema com ela, o que aconteceu que meu filho não aprende. Então, assim, as crianças ficam muito desmotivadas, porque a criança, ela tem
ela tem vontade de aprender. Ela é altamente responsável, ela responde muito bem quando ela é elogiada, quando ela é motivada, né? Ela gosta de fazer coisas para os pais ficarem felizes e se serem valorizadas, né? E quando você está na escola e tem uma dificuldade na aprendizagem, isso acaba com a saúde mental da criança, né? E ela acaba se acreditando, né? Formando uma autoimagem que ela é incapaz, né? Então, assim, na primeira vez que você, ou pai, ou mãe, ou professor, identifica que algo esteja atrasado, tem que encaminhar, né? Eu trabalho no SUS, né? E sempre trabalhei no SUS, né? Desde que eu me formei. E trabalho também no consultório, né? Mas a minha experiência é muito grande no SUS. E, assim, o que eu vejo é que você não tem profissional para intervir, fonoaudiólogo, você encaminha, fica anos esperando. E você também não tem, muito difícil ter o diagnóstico, porque você precisa de algumas avaliações, né? Para poder fazer o diagnóstico, fazer uma avaliação psicológica, descartar outras questões que possam estar ligadas ao atraso. E você não tem isso. Hoje, não se tem uma estrutura para isso. A realidade é essa. Né? Então, por isso que a gente está aqui, tem que falar mesmo sobre dislexia. Eu, como mãe, posso falar, como pediatra, posso falar, eu vou falar quantas vezes me chamar, e a gente tem que estar unido a isso, porque as mães têm muita força. E geralmente é a mãe que dá a mão, e que vai, que briga, que vai, né? Verdade. Então, estamos juntos nessa jornada aí. Legal. Vamos falar então, os primeiros sinais que os professores e os pais podem observar, doutora. Já tem até uma pergunta, né, Carol, que alguém fez pedindo os primeiros sinais, né? Se a criança está apresentando, pode estar no risco de dislexia. Deixa eu só falar uma coisinha. A doutora falou uma coisa agora sobre a parte psicológica, emotiva, emocional desse aluno. Uma mãe que chama Tayane, ela escreveu assim: tem uma filha com dislexia, ela tem crises de choro que parece não ter explicação. Tem relação? Aí, quando a senhora estava falando, eu lembrei do fato de, se a criança não consegue ler e escrever, não consegue ir bem na escola, claro que em algum lugar vai estourar. Em algum lugar né? Pode ter relação, doutora? Total relação, porque o ser humano precisa estar, ele vive junto, né? Ele não vive separado, sozinho. Né? Então, ele busca se adaptar ao ambiente e busca se colocar no ambiente. Então, quando ele tem uma dificuldade de aprendizagem e ele não se sente, ele tem uma inteligência normal, né? Quem tem dislexia não tem prejuízo na inteligência. Tem uma inteligência normal, né? Às vezes até acima da média. Então, quando ele percebe que as crianças que não estão lendo que estão lendo e ele não está lendo, aí ele pensa que ele é burro, né? Isso eu ouvi da minha filha. Mãe, por que as crianças aprendem e eu não? Por que eu demoro para fazer o dever? Às vezes fico o dia inteiro para fazer 7 questões. Por que eu sou burra? Por que eu sou burra? Isso que eu acho que mexe muito com os pais, né? Então, os pais, mães de dislexos choram muito, né? Porque isso assim, o impacto na saúde mental é muito grande. É muito grande. Aí você sente assim, nos primeiros sinais, né? A criança, na pré-escola, ela já identifica o alfabeto, já consegue identificar, nomear as letras, nomear os números, né? A criança disléxica, ela tem pouco interesse. Aí fala assim, essa semana eu recebi uma criança, um bilhetinho da escola, assim, um relatório da escola, encaminhando de 5 anos, porque não tem interesse em fazer nada que é proposto das atividades. Nada que é uma atividade proposta tem interesse, se recusa, levanta, anda na sala. E aí, numa avaliação, conversando, né? Eu pergunto, você gosta da escola? Não, não gosto. Aí você já acende o sinalzão de alerta, né? Você não gosta da escola, né? Se não gosta da escola, alguma coisa está acontecendo. Aí, coloquei, sabe contar, sabe identificar as cores, né? Mas aí eu coloquei, coloquei os números, você sabe identificar, nomear os números? Não. Sabe nomear as letras? Não, não sabe. Né? Então, como que ele vai fazer outras atividades na sala que são propostas se ele não está conseguindo identificar as letras? Então, né, começa assim,
daqui a pouco está evitando, começa a ter uma exigência maior, né? No primeiro, no segundo ano, e aí você tem que ler, né? Você tem que ler em voz alta na turma, você tem que fazer atividades, você tem, né? Aí começa essa fase, aí a criança chora, dá dor de barriga, dá dor de cabeça, não quer ir para a escola, né? Aí começa a fase da evitação, né? Isso também aconteceu com a minha filha. Eu vi algumas pessoas falando, né? Mas isso também aconteceu com a minha filha. Ela também bloqueou, não queria fazer as atividades mais. E não queria ir para a escola. E aí a gente foi correr atrás disso. Então, a parte emocional, a criança às vezes tem dificuldade para identificar as emoções e tem dificuldade de identificar, de dizer por que está triste, por que não quer ir à escola. Então, tem que ter essa percepção, esse olhar sensível, tanto da escola quanto dos pais, né? E para tentar ver aí o que tem, já tem um sinal de alerta. Perfeito. Obrigada, doutora. Ótima explicação. Vamos lá para a próxima pergunta? Vamos. Eu vi que teve uma mãe que pediu os sinais. Doutora, a senhora pode falar alguns sinais para que os pais fiquem atentos, esse de não querer ir para a escola, né, e tudo, mas teria alguns outros sinais que você poderia falar para que eles fiquem atentos? Ó, a criança não tem dificuldade de identificar as letras, os números, né? Tem dificuldade de nomear, dar nome às coisas, tem dificuldade, às vezes, memorizar, né? Você explica uma vez, aí depois você tem que explicar de novo, e você percebe que a criança não consegue assimilar, né? Ela troca letras, né? Ela às vezes fala errado, você coloca nesse primeiro ano de vida, no primeiro ano da educação infantil, né? Ela vai ter muita dificuldade em juntar sílabas, porque você não reconhece a letra, depois você não reconhece a sílaba, depois você não faz uma palavra, depois você não forma uma frase, aí você lê silabado, né? E aí você não compreende, porque você não tem se você não consegue ler com uma velocidade, uma fluência, você não compreende aquilo, né? E aí você percebe que às vezes seu filho, você lê para ele, ele entende perfeitamente. Ele sabe te dar respostas, ele sabe o que está acontecendo. Mas na hora que você bota para ler, não sai, não vai, e aí chega um momento que até bloqueia e não quer nem ler, né? Então são sinais que devem estar. Um sinal muito interessante, eu contei isso uma vez, sempre conto, né? A Maria Clara tinha uma dificuldade, às vezes, de nomear as coisas. Então, ela falava assim, aquela coisa, aquele negócio que faz aquela coisa. Aí você fala o nome farmácia. Não vinha a palavra farmácia, né? Porque quando a gente quer falar alguma coisa, de algum objeto, algum lugar, a gente vem na nossa mente a palavra escrita também, né? E não vem na cabeça do disléxico. Então, ela falava, um caminhão bateu na farmácia. Ela não conseguia falar isso. Isso me chamou muita atenção, quando ela tinha 5, 6 anos. Ela falava assim, porque um caminhão, sabe aquele carro que carrega assim, que ele é assim, aquele é assado, que bateu naquele lugar, que vende remédio, vende isso, vende aquilo? Maria, um caminhão que bateu, foi dentro da farmácia? Aí tá, passava um pouco, chegou outra pessoa, ela foi contar a mesma história que chamou a atenção dela, né? Aí ela, de novo, ela não vinha a palavra, nem farmácia, nem caminhão. Então, são sinaizinhos assim, que às vezes passam percebidos, entendeu? Mas que sinalizam que tem alguma coisa errada. Completamente. Eu lembro uma vez aqui em casa que o André pegou um livro e o livro tinha muitas figuras. E ele foi contando a história do livro, mas ele inventava a história do livro. Ele não lia, tá? Então ele contou a história para papai. Nossa, quando fui pegar o livro, não tinha nada a ver, a história não era o que estava escrito. Então, quer dizer, ele via as figuras e ia contando, né? E eu, naquela época, eu não tinha percebido, né? Não sabia, nem imaginava dislexia. Ele tinha uns 7 anos e meio, nem imaginava. Até a gente, né, ver o que era, ir atrás, correr, e a professora que deu o alerta, e a gente... Mas imagina, é um sinal esse. É um sinal, né, de holofote, mas a gente aqui em casa comeu bola. Mas é bom essas lives justamente para que os pais, né, tenham esse sensor e comecem a observar mais. E tem mais pergunta, Carol? Sim, vamos lá.
Vou fazer a, vou Tá, fazer a tá terceira, bom. tá bom? Vou falar Tá. sobre o diagnóstico precoce. Então, doutora, na pediatria, como é possível diferenciar sinais de atraso comum no desenvolvimento da linguagem e aprendizagem dos sinais que realmente indicam o risco da dislexia? A gente já falou um pouquinho aqui, né, agora, mas essa diferença dá para ver na pediatria se uma mãe levar uma criança no pediatra, em vez de levar numa fono, que é especializada em linguagem? Então, por isso que eu acho muito importante a questão do pediatra, né? A postura assim, do pediatra diante dessa avaliação, né, primária. A dislexia é um transtorno específico de aprendizagem, né? Então, podem ter várias situações que dificultem essa aprendizagem, né? Mas você faz intervenções e a criança, se for uma dificuldade de aprendizagem, de linguagem que você intervém, melhora. Mas na questão da dislexia, não, persiste. Essas dificuldades persistem, essa lentidão persiste. Né? Então, você faz intervenções, identifica que tem sinal de alerta. Você propõe intervenções com fonoaudiólogo, psicopedagogo, e a criança é estimulada adequadamente e fazer uma estimação intensiva. A escola propõe também uma estratégia para essa criança. Ela desenvolveu, preencheu as lacunas que estavam atrapalhando a aprendizagem, então não é dislexia. Então, a gente descarta a dislexia, né? Mas se persiste essas dificuldades, e aí é um sinal importante que você deve levar em consideração para fazer um diagnóstico diferencial de dislexia. Mas numa avaliação geral da criança, o pediatra já precisa fazer uma avaliação, como que a criança ouve, se a criança enxerga bem, se ela ouve bem, se ela tem outros sinais de atraso, além da questão da aprendizagem, né, para você fazer diagnósticos diferenciais, porque isso faz parte do acompanhamento do pediatra, né? E o sinal importante, a maior diferença é essa. Você faz intervenções e a criança não consegue avançar da maneira que era esperada, né? Ainda continua com o processo de lentidão, continua trocando palavras, trocando letras, tendo dificuldade na leitura, né? Então, esse é um sinal bem importante para você diferenciar. Perfeito. E, doutora, a gente fala sempre de equipe multidisciplinar, mas qual é o papel do pediatra dentro dessa equipe multidisciplinar para acompanhar, né, a criança? O pediatra tem um papel central, na minha opinião, né? E assim, que a gente vê. Quando o pediatra tem esse olhar diferenciado, ele vai identificar os sinais mais precocemente, vai propor um acompanhamento multidisciplinar, né? Com psicopedagogo, vai encaminhar psicopedagogo, o fonoaudiólogo, né? E vai fazer essa avaliação geral que eu falei, global da criança, e vai monitorar. Então, o pediatra não é aquela pessoa que você confia, que você vincula, que você tem de tempos em tempos volta com a criança lá. Então, ele tem que saber, ele tem que acompanhar esse desenvolvimento, vai monitorar isso e depois, se for o caso, né, tem dislexia, né, fechou um diagnóstico multidisciplinar, né, junto com a equipe que está acompanhando a criança, você junta com essa equipe, faz um diagnóstico de dislexia, observa a individualidade que tem e você vai fazer um relatório médico, né, com o diagnóstico. Assim, é muito importante que nesse diagnóstico, nesse relatório que envia para a escola, o médico coloque quais são as dificuldades que aquela criança tem, né? E assim, você coloca também, anexa o relatório dos outros profissionais, encaminha isso tudo, orienta a família a levar tudo isso para a escola. Sinaliza a escola que ele está sendo acompanhado, quais as medidas que você colocou, se, no caso de comorbidade, se está usando alguma medicação. Então, todas essas informações são muito importantes para a escola, né? Então, e a partir daí também, ele vai, se for o caso, vai na escola, né? E conversa com a escola, porque às vezes tem muita dificuldade da escola compreender. E às vezes ela só vai fazer intervenção, na grande maioria das vezes, dos pacientes, na minha experiência, e na minha experiência profissional, e na minha experiência em casa, as adaptações só ocorrem
quando tem um laudo médico. Ah, eu preciso de um laudo, né? Aí você tem um relatório com um diagnóstico, aí que começa a ter adaptação da escola. Então, quando, às vezes você precisa até, muitas das vezes já fiz isso. Então, assim, a escola não está aceitando, dizendo que não vai fazer adaptação, tal, tal. Aí eu vou lá, então você leva a lei, que já existe a lei desde 2021, que a escola tem que fazer as adaptações, que tem que ter um acompanhamento integrado da criança. Então, aí eu vejo que tem uma mudança. Quando você leva a lei, vários relatórios, aí a escola faz. E até então é um caminho muito penoso. É um caminho muito penoso para as famílias. E eu vejo isso todos os dias. Todos os dias eu vejo. Estressante, né? É muito interessante. É a realidade. Doutora, voltou? Voltou? Voltou. Entrou uma ligação, meu marido, meu Deus. Te avisar, não posso, não, sou nem live. Sai fora. Deixa eu falar uma coisa. Falando um pouquinho sobre essa parte, né, que é tão importante. Ontem a gente... Entrou de... Eita, Jesus. Agora Falando um pouquinho essa parte da escola, né, que é tão importante a integração dos profissionais com a escola. Como funciona? Conta alguma experiência que a senhora teve ou teve no passado ou teve agora recentemente. Se a senhora já foi a alguma escola, como é que foi esse conversar com a escola? Da escola que a minha filha estuda, eu tenho uma relação, assim, a relação dos pais, dos profissionais tem que ser próximas. Algumas escolas não gostam muito dessa relação próxima, né? Não sei se por desconhecimento ou porque às vezes não sabem intervir, o que fazer, né? Eu percebo essa dificuldade. Mas essa relação tem que ser amistosa e tem que ser no sentido de ajudar a criança, não é no sentido de cobrar a escola negativamente, mas que juntos caminhar em direção à melhora da criança, né? Então, eu vou, como mãe, sempre na escola. Hoje eu tenho uma abertura muito grande com a escola. Eles compreenderam que a forma que o processamento da informação é diferente e que com as adaptações você muda a vida da criança. Você muda a vida da criança quando há adaptação. Porque ela percebe que ela tem outras formas de aprender. Ela aprende de outra maneira e começa a criar estratégias para isso com as intervenções que são feitas, né? E a gente tem que levar isso para a escola. Então, ainda percebo um bloqueio, uma dificuldade a esse acesso, mas eu acredito que uma coisa que dificulta também é que todo ano muda. Aí você sempre volta a estaca zero, né? Às vezes um profissional está começando a compreender como é que o aluno está aprendendo, está começando a entender, porque é muito heterogêneo, né? Não tem um disléxico que funciona igual o outro, né? Cada um tem uma maneira diferente. Então, realmente é um desafio, né? É um desafio. Então, assim, era assim, eu tive uma experiência até mais ou menos uns 3, 4 anos atrás, de todo ano. Você faz uma visita à escola, chega lá no meio do ano, começa todo mundo a entender como é que aprende, e depois que todo mundo já compreendeu o processamento da Maria, no começo do ano volta tudo de novo. São novos professores, né? E que não. Aí volta a estaca zero. Aí volta aquele estresse total. Então, a relação dos pais, dos profissionais e da escola tem que estar todo mundo junto, né? Isso é extremamente importante. Perfeito, obrigada. Perfeito. Vamos lá. E, doutora... Fala. Posso fazer? Doutora, sobre a conscientização, a senhora acha que no Brasil a conscientização já está suficiente ou a gente ainda predomina com muito preconceito e ainda muita desinformação? É muito insuficiente, né? Para mim, a gente tem ainda um longo caminho, né? Se fala pouco sobre dislexia, como eu já até mencionei antes. As pessoas não sabem qual é a dificuldade, que existe uma dificuldade no processamento fonológico, né? Inclusive, às vezes não sabem nem encaminhar para qual profissional que vai ajudar. E essa diagnóstico, principalmente no SUS, é muito
não existe uma conscientização ainda de que existe, né, que existe tratamento eficaz, que muita coisa pode mudar. O que eu mais atendo são crianças, às vezes de 13 anos, que já reprovaram 3 vezes, né, são crianças que mesmo você dizendo que precisa, eu acho engraçado assim, às vezes, ó, muitas vezes, tá? Chega um relatório da escola. A criança está com dificuldade na aprendizagem. Eu peço um relatório descritivo do comportamento, do rendimento escolar e da socialização da criança. Então, aí vem o relatório. A própria escola identifica, porque ela coloca todas as dificuldades que a criança tem ali. Mas aí eu pergunto, qual intervenção a escola faz? A escola não sabe dar nome para aquilo. Então, falar sobre dislexia é essencial. E assim, são de 10 a 15% das crianças que têm, né, das pessoas que têm dislexia. É uma prevalência muito alta. Então, e ainda é tudo diagnosticado. Então, temos que falar sobre a conscientização ainda é muito pequena. Então, a gente tem que dar mão. Essa semana da dislexia é super importante, a gente precisa falar sobre isso, porque é isso que vai mudar. A partir daí, a gente consegue ter estratégias, consegue capacitar profissionais, consegue fazer as leis, né? E que eu acho que já houve uma mudança muito grande depois da lei, foi um marco muito importante, né? Então, ainda é pouco, ainda se fala muito pouco. Verdade. Perfeito. E fala um pouquinho para a gente sobre do ponto de vista da saúde e da educação. Então, quais avanços em políticas públicas você acredita que seriam urgentes para melhorar a vida desses estudantes no Brasil? Bom, eu acho que primeiro tinha que ter um rastreio, né? Padronizado. Assim, no SUS deveria ter um olhar diferenciado para isso, a gente padronizar na avaliação pediátrica, né? Assim como você tem a caderneta da criança, que é super rica, né? Então, ali você já foi, no caso do autismo, por exemplo, foi incluído o MCHAT, para você já tentar identificar sinais precoces, para você intervir precocemente. Então, eu acredito que a gente precisa, nesse sentido, as políticas públicas têm que ter no sentido de colocar para a atenção básica uma forma de identificar os sinais precoces, né? E as escolas também, né? Fazer uma avaliação psicopedagógica, diagnóstica do aluno que está na escola. Então, inicia o ano, faz uma avaliação diagnóstica. Como que ele está? Quais são as defasagens? Quais são as habilidades? Porque a gente fala muito sobre as dificuldades, mas, assim, os disléxicos têm muitas habilidades, muitos talentos que precisam ter oportunidade, né? Às vezes eles não têm oportunidade porque nem acreditam que tem talento, né? Muitas vezes acontece isso, né? A criança se sente tão fora, né, tão incapaz, que não percebe os próprios talentos, né? Então, a capacidade de processar a informação de forma visual, né, a parte artística, tem que ser valorizada. Então, eu acho que nesse sentido, as políticas públicas têm que ser nesse sentido, da identificação precoce, colocar como uma avaliação normal, uma avaliação que precisa ser feita dentro da puericultura, desde lá de bebê, que vai crescendo, sinais de alerta como história familiar. Toda criança que passa pelo pediatra precisa saber história familiar, perguntar como é que foi na escola, se os pais reprovaram na escola, que isso é um grande sinal de que possa ter dislexia, né, um sinal de alerta. Então, acho que a gente tem que padronizar a avaliação das crianças na pré-escola e durante toda a vida da criança para identificar os sinais de dislexia, né? Perfeito, é isso mesmo. Olha, a Angélica escreveu uma coisa bem interessante. A Angélica é uma bailarina disléxica. Ela vai estar com a gente também daqui a alguns dias. Ela escreveu assim, olha, eu tenho primas professoras, elas não querem ouvir falar sobre dislexia porque significa mais dedicação ainda. Inclusive, elas evitam todo e qualquer post meu sobre a dislexia. Olha que interessante, né? A gente está falando hoje de manhã sobre isso, né? Sair da zona de conforto. Professor que vai, né? Vai buscar informação, vai estudar, vai se reciclar, vai se atualizar. E sai daquele quadrado, né? Eu explico assim, expliquei assim a vida inteira, não é porque veio um ou dois que eu vou mudar o meu estilo de explicação, né?
E não é isso. A gente está querendo hoje, né, em 2025, que essa mente abra e que esse professor tenha acesso, ele mesmo tenha acesso a mais informações. Vai mudar ele, vai mudar a classe, vai mudar em volta dele, né? Conhecer mais sobre dislexia, TEA, TDAH, TOD, qualquer outro tipo de transtorno. Então, esse texto aqui que a Angélica colocou, fala muito, porque a gente já falou sobre isso, né? É uma tecla que a gente está ali, ó, tocando quase todos os dias. Sair da nossa zona de conforto e aprender mais. A gente sempre... O que eu acho assim, interessante é o seguinte, o que chama muita atenção é o comportamento externalizante, né? Então, aquela criança fica quietinha ali, que tira nota ruim, mas está quietinha, não chama muita atenção, ela vai ficando meio que de lado, né? E aí ela reprova um ano, depois ela reprova outro ano. Então, isso vai minando a autoestima da criança, né? E você vê que tem um olhar diferenciado e ele a palavra do professor tem muita força. Quando o professor motiva a criança, faz um reforço positivo, ela muda a vida da criança, porque ela passa a perceber que ele é valorizado na escola, né? Agora, quando você pega, por exemplo, aconteceu uma situação essa semana passada, o João está com uma dificuldade na letra dele, tá um pouco, tá ruim, né? Aí pego o caderno do João, meu filho tem TDAH. Aí pegou o caderno, colocou para a turma, olha aqui, não tá legal essa letrinha, olha aqui que não sei o que, não sei o que, mas não falou o nome. Aí chega o João, conta para um, conta para outro. A tia mostrou meu livro com a minha letra, falando negativamente. Aí eu falei, João, aí eu fui lá na escola, né, para entender que tipo de estratégia é essa, que você pega um livro e expõe, né, dessa maneira, né? Então, às vezes é uma falta às vezes sensibilidade mesmo de compreender, né? Porque as crianças respondem com reforço positivo. Agora, o reforço negativo é destruidor para uma criança, entendeu? Então, eu acho que precisa isso. O professor tem que ter essa afetividade. O papel do professor é importante para a vida inteira. Você está adulto, você lembra dos professores que você teve uma relação afetiva, né? Mais próxima, né? Sim, é verdade. É verdade. Aproveita e pega a deixa da doutora. Com certeza o João não deve ter disgrafia, mas é uma técnica que se usa aqui na Itália. Você pega um papelzinho de nariz, né? Um lencinho de nariz, que ele é macio e ele é fininho. Você vai amassar ele assim, ó, e você vai colocar aqui, ó, no meio da palma da mão. Ele vai usar isso em casa por um mês, fazendo as lições de casa. Aí você vai pegar o lápis, né? Vai segurar o lápis como tem que segurar. Você vai ensinar ele a pinçar o lápis. Ele não vai conseguir, então vai escorregar aqui, vai escorregar lá. Aí você vai falar, ó, o papel você não pode soltar. De jeito nenhum, porque se soltar, vai cair. Então, toda vez que você escrever, o que vai acontecer? Os músculos aqui, a parte muscular desses dedos, da mão, elas vão ficar concentradas no papel. E essa parte do dedo, que normalmente ele aperta demais para poder escrever, ela vai ficar... não vai ficar tensa. Tem um termo certo para isso, que agora eu não lembro. Mas ela não vai ter essa tensão que ele vai colocar no papel para escrever. Porque a tensão vai estar aqui, ó, segurando o lencinho. Então, um mês treinando, tá? Não leva para a escola, não fala para a professora, não, e vai fazendo com a lição de casa. E aí depois você me conta o resultado, como foi. Eu fiz com o Rafael. E o Rafael mudou até, acho que é bem antigo, mas tem um Reels que eu montei o antes e depois da técnica do lencinho que a Carol ensina, com a letra do Rafael. Mudou radicalmente a letra dele. Hoje a letra dele é linda. Vou fazer, linda. Vou treinar com o João. Treina. É muito bom. Aqui funciona muito demais. bom. É uma questão simples, né? É super simples e funciona demais.
E, doutora, deixa eu só te contar uma coisinha bem rapidinha. Esse negócio da gente lembrar do professor, tem um professor que ele explicava de uma forma diferente, então eu entendi a matéria era de história, que teria muita leitura, né? Teria, mas ele não lia, ele contava, ele falava assim, fechem os livros. Eu adorava aquilo, porque daí eu eliminava um problema e deixava de lado, né? Agora eu vou contar a história para vocês. E aí eu entendi, porque estava sendo um ledor, né? E eu comecei a tirar nota alta. E ele me elogiava muito. Ele falava assim: Você é a minha melhor aluna. Sua nota é só nota de uma pessoa que nunca tinha tirado nota alta na vida, né? E ele, você é uma excelente aluna. Vanessa, eu lembro o nome dele. O nome dele é Kepler. Eu lembro do nome, eu lembro do rosto, eu lembro da aula dele, eu lembro dele na frente dando aula de tanto carinho que eu guardei da aula dele. Mas ele era assim, e ele não era assim, desses professores espalhafatosos, sabe? Que tipo, vou dar aula que nem um teatro. Não, ele era sério, ele era uma pessoa séria, sabe? Bem assim, tímido. Mas a aula dele era maravilhosa e ele tinha esse negócio de elogiar. Olha, a prova foi excelente, vocês estão aprendendo. Nossa, eu guardo com tanto carinho. Eu queria até, se eu pudesse encontrar o Kepler de novo, né? Ia ser muito bom. Mas é verdade, como a gente guarda, né? Mas eu também tenho memórias de professores pegando prova e falando assim: olha, isso aqui não é prova, não. E não importa se ele está falando o nome, a gente sabe que é a nossa, né? E é assim, um momento muito ruim. O professor não tem necessidade de fazer isso, né? Assim, como o professor marca de uma forma maravilhosa e de uma forma ruim, né? Mas a ciência explica isso, né? Você precisa de motivação para aprender, entendeu? O reforço positivo é que dá resultado, não é o reforço negativo, né? Então, às vezes, assim, às vezes nem é por maldade, mas é por desconhecimento mesmo, né? Forma de lidar. Se você sabe que isso não vai dar um resultado, você não vai fazer. Então, acho que é falta de conhecimento, de capacitação mesmo, entendeu? Então, isso você vai levar para a vida inteira, né? Você reforçar que a criança pode. Isso, eu digo, não só para os professores, mas para os pais. É muito importante os pais valorizarem isso, né? Porque eu escuto, às vezes, a mãe leva uma criança para ver e fala assim: mas não, doutor, ele aprende, mas é preguiçoso. Então, isso, pelo amor de Deus, preguiçoso você tira do seu dicionário. Porque é negativo isso, né? É negativo. Porque a gente ouve muito isso, né? Essa questão do preguiçoso, preguiçoso. Né? E não é isso. É que tem uma dificuldade. E quando você tem uma dificuldade, você quer fugir daquela dificuldade, né? Dificilmente, apesar dos leques serem muito persistentes, né? Tem pessoas que cada um é de uma maneira. Então tem gente que foge, né? Não quer ir para aula, não quer ir para escola, aí às vezes vira o bagunceiro da turma porque ele quer ser valorizado daquela maneira. Às vezes você chega para mim crianças que têm um comportamento irritado, agressivo, né? E aí você vai ver que está deprimido porque tem dificuldade de aprendizagem e não sabe lidar com aquilo. Então, são diversos comportamentos, né? Cada um age de uma maneira. Uns ficam com dor de barriga e não quer ir para a escola. Os outros brigam na escola, né? Porque um colega chamou ele de burro, ele vai e bate. Aí, o que chama atenção não é a causa daquilo. O que chama atenção é que ele bateu. E aí ele começa a ficar estigmatizado também. Então, são sinais que você precisa observar e ouvir a criança. Tem que ouvir o que está acontecendo, por que aconteceu, como que ela aprende, o que ela gosta de estudar, o que ela não gosta. Então, isso é um papel essencial, tanto do pediatra que acompanha, quanto dos pais, dos educadores, né? Eu acho que é o que a gente tem que... É isso que a gente tem que ter a percepção, ouvir. Se você ouvir a criança, já é meio caminho andado. Perfeito, é isso mesmo. E se vou até deixar um adendo aqui, porque se o seu filho falar, eu gosto de música, eu gosto da música com a aula, eu gosto de inventar música com conteúdo, né? E você vai olhar e falar, para, né? Vai estudar. Não gosto de estudar. Não gosto de estudar. Quer dizer que para ele é bom. Ouça, tá ouvindo a doutora falando? Ouça seu filho. Quer dizer que para ele funciona com a música. Então faça, né? E às vezes a escola me reclamava comigo porque a professora falava e a Andrea estava desenhando.
Aí ele desenhava quadrado, triângulo, fazia o redondo, assim, o círculo. E aí ela falava, ele não está prestando atenção na aula, então é claro que ele vai mal. Aí eu fui lá, falei, professora, né, com toda a paciência do mundo, olha, é um modo dele de se regular, então essa autorregulação faz com que ele possa ouvir, memorizar, entender melhor do que ficar olhando assim para a senhora. Se ele ficar olhando, ele vai viajar na maionese. Mas se ele parar e ficar ali fazendo alguma coisa, ele vai conseguir internalizar aquilo que a senhora está falando e depois colocar isso no papel, né? Ou aí ele chegava em casa, colocava no áudio, correndo, ele chegava no celular, para lembrar, para não esquecer o que a professora tinha falado. Então, a informação, né? Saber entender, o filho ouvir, a professora ouvir também, é muito importante, é muito importante. Eu entendo até que na educação existe um desafio muito grande, né, Carol? Assim, muitos alunos, né? Muitas vezes, é muita coisa, o professor às vezes não consegue ter esse olhar sensível, né? Tem professores que têm mais dificuldade de ter esse olhar, não entendo assim, que seja às vezes má vontade, né? Eu percebo assim, às vezes que eu conversei com os professores na escola que a minha filha estuda, todos foram muito receptivos. E às vezes compreenderam, às vezes não tinham noção, às vezes que aquilo não foi uma coisa, um comportamento legal, ou que ela não estava fazendo, não sabia como fazer, né? Então, assim, eu acho que os professores têm essa coisa também de querer aprender, de querer conversar, né? E nem sempre ele consegue. Então, por isso que eu acho que a escola tem que estar, os pais têm que estar próximos da escola, né? Não com aquela postura, às vezes, agressiva, ou uma postura, assim, ruim, né? Uma postura que afasta, mas uma postura que aproxima, né? Tentando compreender também os desafios que os professores têm na escola. São muitos desafios, são comportamentos alterados, cada um é de uma maneira diferente, né? Então, ele sofre uma pressão também, né? A educação, os professores sofrem uma pressão grande. Então, acho que quando a gente chega com devagarzinho, com carinho, né, com amor, com uma vontade de agregar, o professor geralmente compreende. Geralmente os professores compreendem e conseguem modificar. Perfeito. E para a gente terminar... Hã? Essa é a minha experiência, né, das vezes que eu precisei, que eu pude acionar a escola, sempre fui bem recebida, né? Sim, perfeito. E para a gente terminar, doutora, fala um pouquinho para a gente sobre uma mensagem, uma mensagem que você poderia deixar aqui para os pais, professores, para que eles acompanhassem, entendessem, uma mensagem vinda, né, de um pediatra para levar essa informação da dislexia, essa conscientização, eu acho que é muito importante, eu acho que eles vão pegar com carinho. Deixa para a gente essa mensagem, por favor. Eu gostaria de deixar a mensagem seguinte, existem muitos desafios, né, tanto para os pais, para a escola e para os profissionais que atendem as crianças, mas assim, a gente tem que entender, a gente não está sozinho, né, e principalmente os pais, eles precisam entender que eles podem contar com os outros pais, com o professor, né, então tem muitos talentos, as crianças têm muitos talentos, tem muitas coisas boas, então às vezes as dificuldades sobressaem, mas a gente precisa valorizar as habilidades, né? Então, eu queria deixar esse recado, que a gente precisa estar junto, cada vez mais falar sobre dislexia, e a gente contando a história da gente, a gente aproxima as pessoas, né? A gente vai encontrar outra pessoa que às vezes tem uma vergonha, tem uma dificuldade de dizer, se sente culpada, né? Ah, como que meu filho não aprende, não quer falar, porque não quer fazer o filho ficar estigmatizado, mas quando a gente coloca a nossa vivência, a gente consegue se unir, juntar forças para a gente conseguir melhorias, melhorar tanto a assistência, quanto conseguir que a gente tenha leis que protejam nossos filhos, entendeu? Então, esse é o recado que eu deixo. Perfeito, obrigada. Que delícia essa live. Sempre é muito bom fazer live com a doutora Vanessa, né? Vamos combinar. Sempre. É sempre delicioso e muito rico, né? É muito rico de informação. Obrigada, doutora Vanessa. É sempre uma delícia, sempre. Eu que agradeço, gente. Eu fico muito feliz de poder falar da minha experiência
profissional e principalmente como mãe, é, é, a gente precisa dar as mãos mesmo, né? Quando a gente se une em prol de um objetivo comum, a gente consegue, sozinho a gente não consegue nada, né? Então, eu fico muito entusiasmada de falar sobre a infância, sobre o desenvolvimento infantil, sobre meus filhos, sobre educação, né? Eu sou apaixonada por estudar. Hoje eu fico feliz que a minha filha ama ler livros, que ela poderia ser uma criança que não gostasse de ler. Então, ela, o melhor presente que você pode dar para ela é um livro. Então, eu gostaria de compartilhar isso, né? A minha experiência. E agradeço muito a vocês, porque a Carol que me chamou, né, para poder falar pela primeira vez. Eu sempre, às vezes, fico meio tímida de falar. Mas eu agradeço, fico muito feliz de estar aqui hoje e sempre quando a gente precisar falar de dislexia, vocês podem contar comigo. Que bom, obrigada. Obrigada pela colaboração, compartilhamento, confiança. Obrigada, é muito importante isso, né? E a gente ainda teve muita sorte, né, Mônica? Porque a gente achou, uma mãe que tem uma filha disléxica e ainda entende porque é pediatra, então entende do assunto. Então, assim, a gente teve muita sorte. Não, e assim, Carol, é mãe, pediatra e trabalha no SUS. Tipo, é um pacote completo, né? Um pacote completo, gente. Criança. Eu acho que o que motiva tudo isso aí, fazer faculdade de medicina, fazer pediatria, é um amor que eu tenho pelas crianças. Eu amo a infância, né? E gosto também de ajudar as pessoas, porque eu acho que a gente não leva nada, a gente só leva o que a gente fez aqui, né, mesmo, e o que a gente deixou no coração das pessoas, né? Então, muito obrigada a vocês, sempre. A gente que agradece, foi uma honra, como sempre maravilhoso. Muito obrigada, doutora Vanessa. Obrigada. Beijo. Isso, só sair aqui agora.